Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzinho e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário CPTS11. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o real tamanho do problema que esse fundo imobiliário vem enfrentando. Então, dando uma breve contextualizada, basicamente o CPTS é um fundo imobiliário que investe em papéis, investe em CRIs, ou seja, ele tem vários contratos de dívida dentro do seu portfólio. Ele é gerido pela Capitânia, que é uma gestora bem interessante, faz muitas movimentações, é bem a cara da Capitânia. Vira e mexe está comprando o fundo imobiliário ou está liquidando esse fundo. Então, é o estilo da Capitânia fazer muitas movimentações. E o CPTS, ele tem aí de valor patrimonial 2,8 bilhões de reais. Vale lembrar que ele é um fundo imobiliário aí com quase 10 anos de história, ele foi fundado aí em 2014, então nesses 9 anos de existência a gente consegue ver bastante coisa sobre esse fundo imobiliário e ver que durante esse período desses 9 anos ele performou muito bem, ele gerou bons resultados para o investidor. Só que o que vem acontecendo? Desde o finalzinho aqui de setembro até a data de hoje, a gente consegue ver que esse fundo imobiliário caiu bastante a sua cotação, quase aí 8,5%. E o valor dessa queda é relativamente bem alto, quando a gente para analisar que o CPTS ele é um fundo imobiliário de papel, que tem a cotação muito mais parada, muito mais estática do que fundos imobiliários de tijolo ou até mesmo, obviamente, de ações, que movimentam-se em média até 3 vezes mais do que as cotas de fundos imobiliários. Então, atualmente ele vem sendo cotado a R$ 8,02, mas alguns dias atrás, aqui no final de outubro, ele já chegou a ser cotado por R$ 7,83, um valor aí realmente bem baixo quando a gente avalia a métrica de preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Atualmente, no preço de 2,8, ele está sobre um P, aliás, ele está sobre um P sobre VP de 0,9, ou seja, é como se você comprasse uma nota de R$ 100 pagando apenas R$ 90. E obviamente você consegue fazer isso porque a cotação acabou caindo muito num curto espaço de tempo. E aqui um ponto muito importante a ser destacado é que ele fez recentemente o desdobramento de cotas. Como assim? Até um tempo atrás, até ali metade, quase o finalzinho de setembro, a cota do CPTS custava ali por volta de R$ 100. Até que no dia 26 de setembro, uma cota do CPTS acabou se tornando outras 10 cotas de CPTS, só que em vez de ser cotado a R$ 85,60, ele passou a ser cotado a R$ 8,56. Basicamente, ele dividiu por 10, tanto o número de cotas quanto também o preço. Se você for parar para pensar, o total investido que você teria no CPTS é a mesma coisa, só que agora, com o desdobramento, você vai ter mais cotas. Você vai ter um número maior de cotas e com isso você vai conseguir aí negociar mais facilmente. Pelo menos essa é a ideia do desdobramento. Mas o que é mais importante do investidor perceber é que não importa se a cota está custando próximo de 10 ou de R$ 100, o que importa realmente é o quão relevante são os investimentos que tem dentro desse fundo imobiliário. E na verdade o CPTS ele tem uma mecânica muito interessante de você estudar para entender um pouco melhor o funcionamento de fundos imobiliários de papel. Basicamente, o CPTS ele é um fundo de papel, ou seja, ele tem vários CRIs em carteira. CRIs seriam como se fosse, por exemplo, empréstimos, com algumas aspas aí. Eles são empréstimos feitos para empresas ou para projetos, para viabilizar a construção desses projetos, por exemplo. E o CPTS, ele compra CRIs que sejam muito, muito bons, de empresas e de projetos muito interessantes, que tenham um risco muito baixo, ou seja, uma chance dele acabar não recebendo estava contratado muito, muito baixa. Só que como eles têm um risco muito baixo, acontece que eles também vão ter um rendimento muito baixo. Então o que o CPTS faz? Qual é a estratégia dele? Ele investe em bons CRIs que vão ter um baixo risco, que vão gerar um baixo rendimento, mas por outro lado, ele também consegue alavancar o fundo imobiliário. Ou seja, para aumentar os rendimentos, o CPTS ele faz uma coisa chamada alavancagem. Ele pega dinheiro emprestado e com esse dinheiro que ele pegou emprestado ele compra mais CRIs. Então, por um lado, ele tem que pagar os juros sobre essa dívida que ele contraiu e pelo outro lado, ele vai ter o rendimento desses novos CRIs que ele comprou com o dinheiro dessa alavancagem. E basicamente a gente consegue ver aqui a relação entre o rendimento que ele recebe desses CRIs que ele comprou com a alavancagem
E qual que seria o custo da compromissada? Qual que seria esse custo mensal que ele tem que pagar de juros? E aqui basicamente a gente consegue ver visualmente a diferença. Esse gráfico aqui, essa parte de cima, que é a parte mais escura, seria o retorno desses CRIs, ou seja, o quanto ele está recebendo mensalmente desses CRIs que ele comprou com o dinheiro dessa compromissada, com esse dinheiro da dívida, e essa parte cinza é o quanto ele está pagando de juros sobre essa dívida. E qual que é o grande problema do CPTS? Bem, na verdade a gente consegue ver que desde agosto do ano passado, em vários meses, essa conta acaba ficando negativa. A gente vê que ele está pagando mais juros do que ele está recebendo de fato desses CRIs que ele comprou. Ou seja, quando você para fazer a conta, você vê que ele está perdendo dinheiro por conta dessa compromissada. E por que que isso vem acontecendo? Basicamente, a dívida que ele contraiu, esse dinheiro emprestado que ele pegou, ele é atrelado ao CDI. Então, quando o CDI sobe, ele paga mais juros, quando o CDI cai, ele paga menos juros. Só que ele foi lá e comprou CRIs atrelados ao IPCA. E não necessariamente o IPCA vai se movimentar da mesma forma que o CDI. Então, no cenário atual que a gente vive, que a gente está tendo um CDI muito alto e um IPCA baixo, faz com que, na verdade, essa alavancagem que ele fez seja extremamente desvantajosa para o fundo, porque está aumentando o risco do fundo e, ao mesmo tempo, diminuindo o retorno. Então, na verdade, o que a gente quer nos investimentos é o oposto disso. Sempre nos nossos investimentos, a gente quer aumentar o retorno, diminuindo o risco. O CPTS, com essa alavancagem, está fazendo o contrário. E ele só está fazendo o contrário porque o CDI está extremamente alto e o IPCA relativamente baixo. Se a gente passar por um cenário onde o IPCA começa a subir, onde a inflação do Brasil começa a subir e o CDI começa a cair, o que deve se esperar que aconteça para os próximos meses, ao longo dos próximos 6 meses, 1 ano, aí, nesse caso, isso aqui se inverteria e aí sim faria sentido essa alavancagem. Mas no momento atual, a gente vê que ele vem perdendo dinheiro com essa alavancagem. E na verdade, como ele vem perdendo dinheiro com essa alavancagem, o que a gente observa quando a gente olha os dividendos desse fundo? Bem, a gente observa que eles vêm aí mês após mês caindo. E muito por conta dessa queda dos dividendos, a gente está vendo aquela queda da cotação de quase 8,5%. Mas se você comprar hoje o CPTS, aqui a valores próximos do que ele vem sendo cotado, como eu mostrei no vídeo, ele vem sendo cotado atualmente a R$ 8,02, e aqui na tabela a gente só tem valores de R$ 2,05, mas é um valor extremamente próximo. Se você comprar CPTS, as cotas desse fundo imobiliário, nesse valor, você vai estar recebendo líquido IPCA mais 8,75%. É aí que fica a grande questão. Será que vale a pena correr esse risco de você ter esse fundo que está alavancado, uma alavancagem não muito bem feita, uma alavancagem com descasamento de indicadores para receber IPCA mais 8,5% no longo prazo? Bem, na minha opinião, acho muito interessante a gente pontuar alguns pontos aqui. Primeiro, o desdobramento do fundo, você fazer uma cota se transformar em 10 e você diminuir o preço por cota por 10 vezes também, não influencia em nada o real resultado do fundo imobiliário. Isso é só uma artimanha contábil que, no fim do dia, não afeta tanto assim o fundo imobiliário. Mas muito provavelmente a queda da cotação de quase aí 10% nos últimos meses, ela é relacionada com menores dividendos que esse fundo imobiliário vem pagando. E vem pagando menos dividendos devido à alavancagem mal feita que ele contraiu. Então, por conta disso, que ele vem diminuindo seus rendimentos e, consequentemente, acaba diminuindo a sua cotação. Mas, na minha opinião, a taxa que ele vem pagando de IPCA mais 8,57% é uma ótima taxa para se manter por um longo prazo. Então, apesar dele enfrentar alguns problemas, realmente a taxa está muito boa. Eu só não estou comprando atualmente CPTS, porque, na minha opinião, existem outros fundos imobiliários com uma taxa até muito maior do que essa que, na minha opinião, fazem mais sentido. Mas, pois bem, esse daqui é o nosso vídeo que a gente teve aqui no nosso canal sobre o real problema do CPTS e como a alavancagem mal feita desse fundo vem impactando os seus resultados e também a sua cotação. E se você gostou, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais.